Vamos falar agora nessa etapa do treinamento sobre as propriedades dos objetos, ou as propriedades, né, que eu posso personalizar ali a minha tabela cruzada, transformá-la em um gráfico, ou transformá-la em um velocímetro e assim por diante. Essa etapa nós vamos evoluindo no uso aqui das propriedades. Então vamos lá, vou criar uma tabela cruzada, bem simples, tá? Vou aqui colocar então uma tabela com o meu drill supervisor e o meu faturamento valor total. Então, o que compõe o drill supervisor? Vai ser a hierarquia do supervisor e do RCA. Então, vou extrair os dados. Então, está aqui, ó, tem o supervisor e, se eu clicar no botão mais, aparecem os RCAs daquele supervisor. Vou mandar ordenar pelo valor, de forma decrescente, certo? Assim, ele também faz a ordenação do RCA dentro da classificação do supervisor, do maior para o menor. E aí, agora, eu vou colocar os critérios. Então, vou adicionar, então, data de faturamento, drill data, a barra de critérios. E aí, vou selecionar aqui apenas o ano de 2016, deixando aí os valores um pouco menores. Agora, eu tenho um item chamado propriedades. Nesse item propriedades, na primeira parte, chamado tipos de objeto, são os tipos gráficos no qual eu posso transformar essa tabela. Então, eu posso transformar essa tabela em um gráfico de pizza, um gráfico de barras, ou um gráfico de barra na horizontal, linha, área, dispersão, mapa, entre outros. Então, se eu clicar aqui uma vez em cima do gráfico de pizza, essa tabela se transforma numa pizza. Se eu clicar aqui no gráfico de barras, ela se transforma em uma barra. Então, vou clicar aqui na tabela cruzada para voltar o objeto para o tipo de tabela cruzada. E vou falar aqui um pouco sobre as opções de formatação. Essas opções elas vão mudar ou funções serão acrescentadas de acordo com cada tipo de objeto que eu selecionar. Então, essas opções de formatação que estão aqui são as opções da tabela cruzada. A primeira delas é esse sinal aqui, ou semáforo, que chamamos aqui de agente automático. Quando eu clico uma vez sobre ele, ele colore aqui a minha tabela, colocando um quadrado verde, vermelho e amarelo, de acordo com o valor do valor aqui que está contido na minha tabela. Então, quando eu vou aqui expandir o nível, eu posso ver isso claramente. Ele vai fazendo um degradê de cores entre o verde e o vermelho. Verde é para quem está acima da média, amarelo para quem está na média e vermelho para quem está abaixo da média. E aí ele vai fazer isso de maneira automática. Se eu clicar aqui mais uma vez em cima desse semáforo, ele vai inverter. Vermelho o maior valor e verde o menor valor. E se eu clicar pela terceira vez, ele vai, então, agora remover essa, essa opção de agente automático. Ainda aqui, continuando, você pode ver que essa opção, esse quadrado azul que está ao redor dessa opção, significa que ela está habilitada. E essa opção chama de classificação hierárquica. O que essa opção faz? Ele está fazendo uma classificação, eu fiz a ordenação aqui do valor, então ele está ordenando o supervisor de maior valor, depois o de menor valor. Quando eu faço a expansão do nível da hierarquia, ele também classifica os RCAs pelo valor, dentro de cada supervisor. Então, ele traz para mim primeiro o supervisor, depois o RCA. Aqui também, primeiro o supervisor, depois o RCA. Se eu desmarcar essa opção, ele vai ordenar aqui os RCAs pelo valor, independente de quem seja o seu supervisor. Olha só como vai ficar aqui. Vou desmarcar. Pronto. Ele ordenou agora pelo valor, independente de quem seja o supervisor. Então, na classificação geral,
os 3 primeiros RCAs é da supervisora Beatriz. Depois vem do Pires, e assim por diante. Quando eu faço a classificação pelo supervisor, aí eu vejo que o supervisor Pires, na soma geral de cada individual dos seus RCAs, ele tem um valor maior. Mas, a nível de valor individual, os 3 RCAs aqui da Beatriz são os que têm o maior valor de venda. Então, isso fica bem claro a função dessa classificação hierárquica. A próxima função é de compactar hierarquias. Você perceba que aqui eu tenho uma coluna para o supervisor e outra coluna para o RCA. Quando eu marco essa opção, ele compacta a hierarquia, deixando apenas em uma coluna, onde o nome do supervisor está em negrito e do RCA está na fonte normal. Desmarcando, elas voltam a ficar separadas. A próxima opção é chamada de totais. Quando eu desabilito essa função, ele oculta o total da tabela, aquele que está no nível superior. A função do lado é o subtotal. Então, se eu desmarcar o subtotal de cada supervisor também fica oculto na tabela. E aí você pode perguntar, tem como colocar esse total na parte inferior da tabela? Tem como sim. Basta você clicar com o botão direito em cima do título da tabela, vai na opção Tabela, Totais e Subtotais, Totais de coluna após membros. E aí, o total vem para a parte inferior da tabela. O que você tem que tomar cuidado é que às vezes pode confundir. Está vendo que o total do Pires ele veio aqui para baixo, o subtotal do Pires? Você pode confundir achando que esse subtotal é da Beatriz, mas não é. O subtotal da Beatriz está aqui na penúltima linha e o total geral da tabela está na última linha. Eu, particularmente, prefiro a forma com que a ferramenta traz automático para mim, que são os totais na parte superior. O próximo item que aparece aqui chama Mostrar Critérios. Quando eu clico sobre ele, ele cria aqui embaixo uma linha branca, no qual me mostra quais são os critérios que estão sendo aplicados nessa tabela. Então, nesse caso, só tem um critério, que é o critério de data, né, que eu coloquei o ano de 2016. Vamos para essas propriedades aqui embaixo. O primeiro item nós já vimos, que é o título e explicação. Quando eu clico sobre ele, eu posso aqui, então, deixar o título como automático, personalizar, onde eu posso colocar um título personalizado, ou escondido, onde fica sem título a minha tabela. Então, vou colocar aqui personalizar e vou escrever um título. Faturamento por supervisor. Um pouco abaixo, eu tenho aqui a explicação personalizada. Esse campo é onde você pode escrever um texto, geralmente um texto mais longo, explicando do que se trata essa tabela. E esse texto ele vai fazer parte ali dos itens da sua tabela. É como se você estivesse explicando do que se trata essa tabela. Então, você pode escrever um texto mais longo, maior do que um título. E aí, quando você clica aqui no botão OK, esse texto ele vai aparecer quando você posicionar o mouse aqui, em cima dessa bolinha com a letra I. Então, ele aparece todas as dimensões e as medidas da tabela, os critérios, e um pouco abaixo ali, ele traz todo o seu texto. Então, serve para você colocar aí uma descrição mais detalhada da tabela. Um pouco abaixo, eu tenho um item chamado tabela cruzada. Quando eu clico sobre ele, eu tenho umas opções de personalizar cores da minha tabela. Então, eu clico aqui, por exemplo, no item que eu quero mudar a cor, então, coluna de etiqueta, e eu venho aqui na opção plano de fundo. Quando eu clico em plano de fundo, eu posso escolher a cor que eu desejar. E aí, na hora que eu clicar no botão OK, olha lá, ele já alterou as cores da minha tabela. Posso também vir aqui em tabela cruzada e mudar aqui a cor da linha onde tem os dados, né? Então, venho aqui, plano de fundo, vou colocar aqui branco. Eu tenho que fazer também para a linha onde tem os números. Então, também vou colocar o fundo branco. E tenho que fazer para a linha, se eu quiser, né? Olha só como é que está ficando. Ó. Fica uma linha branca e outra cinza.
Se eu quiser também, eu posso fazer isso para todas as linhas, deixando toda a minha tabela com o fundo branco. Lembrando que eu tenho que fazer isso para todas as áreas da tabela. E aí, olha só, ficou completamente com o fundo branco. E aí, se eu quiser colocar as bordas, eu tenho que colocar a borda para cada área. Então, clico ali na linha de dados 1, seleciono a borda da esquerda. Se eu quiser, eu posso mudar a cor. Se não, eu deixo o padrão da cor preta. E aí, eu tenho que fazer isso para a esquerda, topo, direita e fundo. Isso para cada área, tanto para a linha de texto quanto para a linha de números. E aí, eu vou personalizar, então, as cores e as bordas da minha tabela. Vou fazer para a linha 2. Lembrando que tem que fazer tanto para a linha de texto quanto para a linha de números. Olha só. Pronto, fiz aqui para todas as áreas. Quando eu clicar no botão OK, olha só, a minha tabela ficou num padrão aí preto e branco, com as bordas separando aí cada linha. Então, é interessante, ela funciona também na forma que tiver compactada a hierarquia, ele continua normalmente. Eu vou definir a minha tabela aqui e vou adicionar mais uma medida, vou adicionar aqui a medida, então, da positivação, para você entender aqui o próximo item. Então, tenho agora duas medidas, que é o faturamento e a positivação. O próximo item aqui, abaixo de visibilidade, abaixo de tabela cruzada, ele chama visibilidade. Para que ele serve? Ele serve para você ocultar ou mostrar algo na tabela. Então, geralmente é usado mais para ocultar. Então, imagine que eu não quero que apareça aqui na minha tabela a positivação. Então, eu venho aqui e oculto. Por que eu não vim aqui na opção definir e removi a positivação? Pelo seguinte, pode ser que você tenha um cálculo que utilize, nós não vimos ainda a parte de cálculos, não é nesse vídeo que nós vamos ver, mas imagine que tivesse uma terceira medida aqui, que fosse um cálculo. Esse cálculo utilizando essa medida da positivação. Se eu remover essa medida da minha tabela, aquele cálculo vai ficar sem referência e vai começar a aparecer uma mensagem de erro. Então, eu posso aqui ocultar aquela medida, deixando só o resultado, deixando só o cálculo. Então, serve muito para isso. Você oculta aquelas medidas que compõem o cálculo e você deixa na tabela visível só mesmo o resultado. E geralmente é para isso que é utilizado esse item da visibilidade. O próximo item aqui, chamo de números, né? Aqui na ferramenta. Para que serve esse componente? Ele serve para você colocar o formato numérico. Então, por exemplo, eu venho aqui em números, escolho a medida faturamento, valor total. E aqui ele tem um tipo de valor, se é padrão, numérico ou hora, e o alinhamento, à esquerda, centralizado ou à direita. Vou marcar aqui a opção no tipo de valor numérico, e aí eu tenho uma opção aqui embaixo chamada moeda. Quando eu marco essa opção, ele já coloca para mim o R cifrão, e aí, quando eu clicar no botão OK, ele já aparece aqui para mim, em todas as linhas, o R cifrão lá no número. E ele faz isso para todas as linhas, independente do nível da hierarquia. Para positivação, tem uma dica interessante que é assim, quando eu venho aqui em números, faturamento positivação, padrão numérico. Eu não vou utilizar nenhuma desses formatos já pré-definidos. Eu vou aqui no item formatação avançada, na linha positivo vou marcar a opção editar, e aí eu tenho aqui texto introdutório, agrupar milhares, número mínimo de dígitos, número mínimo de decimais, texto final, percentagem, que é o multiplicar por 100, e o tamanho da unidade, se eu quero multiplicar por 1000 ou por milhão. Então, nesse caso, eu vou marcar aqui para ele agrupar os milhares, para ele colocar o separador do milhar. Como é positivação, estou falando de clientes, então eu não positivo 0,1 cliente ou 0,2 clientes, então eu vou colocar sem nenhum decimal. E no texto final,
eu vou escrever o seguinte: espaço clientes. E clicar aqui no botão OK. Olha só como que vai ficar o meu número. Na frente do número, ele vai ter a palavra clientes. Na hora que eu clicar no botão OK, ele aparece aqui dentro da minha tabela a palavra clientes, representando que essa positivação trata-se de número de clientes, números únicos de clientes. E aí você pode, então, personalizar aí completamente os números aí da sua tabela. O próximo item chamado de textos dinâmicos. Quando eu clico aqui em textos dinâmicos, eu posso mudar o nome da medida. Então, é o nome que aparece aqui na tabela. Então, faturamento, valor total, faturamento, positivação. Se eu quiser mudar esse nome, eu venho aqui em texto dinâmico, seleciono a medida no qual quero mudar, apago a informação ali de cell value, ou valor da célula, e escrevo, por exemplo, FAT, escrever assim, VL total FAT, abreviando aí os valores. E aí, o nome muda lá na minha tabela. Para positivação, eu vou escrever apenas POSIT, abreviando ainda mais aí o nome da minha medida. Então, essas são as principais funções de formatação para a tabela cruzada. No próximo vídeo, eu volto para explicar dos demais tipos de objeto. Até o próximo vídeo.